pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa Crianças em Movimento, seu programa semanal com tratas de assuntos ligados ao esporte e à criança. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta, e juntamente comigo, nessa reunião virtual, ela, a fundadora do Movimento Mirim, Cláudia Barros. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Olá, pessoal, estamos de volta. A Marcelinha estava dando a volta ao mundo e aí a gente não conseguia organizar o fuso horário. E eu e a Renata trabalhando igual das loucas aqui, porque a gente é trabalhadora, a gente não tem tempo para viajar. Marcelinha tem, é outro esquema. E aí, nesse retorno, a gente trouxe um amigo muito querido de nós três. Acho que vai ser um papo sensacional hoje. Muito bom, eu não vou dar mais corda para me focar e vou passar a bola para ela. A professora Renata Rodrigues, diretamente do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, minha querida. Olá, estava com saudades, né, dos nossos encontros e uma pequena pausa, mas voltando com chave de ouro. E hoje é um encontro, vamos dizer assim, borbulhante, aquático, com o nosso convidado de hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Nessa pequena pausa que nós tivemos, vamos voltar com o tema formação dos professores de natação e nada mais, nada melhor do que trazer ele que vai hoje revelar todas as verdades secretas. Eu estou falando dele, Moacir da Rocha Freitas, o Pestana. Seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem, pessoal? Tudo em ordem? Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui e agora sabendo que é o retorno, né? Então vamos voltar com tudo, vamos mergulhar, vamos virar foquinha, vamos fazer de tudo na água, né? E principalmente na formação dos professores aí. Vamos ver o que está acontecendo com os nossos colegas. Gente, ó, esse programa vai ser de estourar a cabeça. Eu acho que vai durar umas 8 horas. Fica aí com a gente, que vai ser muito interessante. Nós vamos fazer um ping-pong dentro da água aqui hoje. Pelo amor de Deus, hein, gente? Não vamos passar das 8 horas hoje, não, hein? Muito bom. Meu querido Pestana, vamos começar com você. Já na sua opinião, em qual estágio se encontram os cursos de graduação e pós-graduação ligados às áreas da educação física no Brasil, meu querido? Bom, eu vou falar assim, que eu tive a oportunidade de estar mais perto aí da graduação, na verdade, da pós-graduação, de 2000 a 2014, lá quando eu coordenei o departamento de pós-graduação da FMU, foi muito legal, a gente conseguiu aí dar um up, né, vamos dizer assim, na profissão, surgiu junto aí também já com a formação do CREF, vindo junto, o pessoal entendendo a importância. E foi muito legal. E agora eu voltei a questão de 4 ou 5 anos para pós, né, lá na FEFISO, somente com a natação. E o que a gente percebeu nesse período, sempre conversando com os diretores, com os gestores das faculdades, é muita mudança na matriz curricular, né? Tem muita mudança na matriz curricular dos cursos. Então, fica complicado, né? E a natação perdeu muito, né? A natação perdeu demais em termos de aula. Eu acho que nós tivemos aí 2 anos de natação cada um, né, na nossa formação, né? E hoje eles têm um semestre e meio, então fica muito difícil na formação. E aí entra a pós-graduação, que praticamente ocupa o lugar da graduação, né? O que a graduação deveria fazer, a pós-graduação agora está fazendo em 1 ano e meio. Muito bom. Renata, quais são as competências para um bom professor de natação, minha querida, você, quando você vai contratar, o que você olha aí? Primeiro, eu não posso deixar de colaborar com o que o Pestana traz para a gente em relação à formação, porque isso impacta justamente nesse olhar das competências na hora de contratar. Então, eu divido em 3 áreas de competências: as competências técnicas, as competências humanas e as competências de negócio, porque negócio é importante, então vou ter que começar com elas. Um professor de natação, ele tem que conhecer o mercado, ele tem que estar atento para o mercado, independente de ele ser professor de bebê ou ser um professor que vai para o alto nível. Ele tem que conhecer o mercado, ele tem que conhecer a concorrência, ele tem que saber os preços que são praticados, os valores que são praticados, não só na hora aula dele, mas no que é cobrado para que o cliente dele faça a aula.
Né? Nessa competência de negócio também, ele tem que conhecer as metodologias que o mercado está oferecendo. Então, que metodologias existem? Né? Qual que eu estou inserido e quais as metodologias que estão ali comigo, não opostas a mim, mas concorrendo, que é correr junto, né? Ali, porque o meu cliente vai ter as opções dele, né? Seja também em termos de treinamento, de natação para bebê, infantil e por aí vai. E ele tem que, acima de tudo, ele tem que conhecer equipamentos, tecnologia. Isso é muito importante para que ele entenda o que o mercado oferece. Desde marca de maiô até marca de óculos, de pé de pato, de nadadeira. Ele tem que conhecer. Ele tem que conhecer, ele tem que testar e ele tem que saber oferecer a mesma coisa com as crianças pequenas. Que tipos de boia, que tipos de brinquedos. Então, isso é uma competência. A outra competência, ela vai à competência técnica. Primeiro, ele tem que ser um técnico especialista naquilo que ele faz. Então, ele tem que saber, se ele for professor de bebê, ele tem que ter as habilidades aquáticas básicas fundamentais. Se ele vai trabalhar com a aprendizagem, com a iniciação, com o aperfeiçoamento, ele tem que saber mais do que as habilidades aquáticas básicas. Ele tem que saber nadar. E se ele vai para o aperfeiçoamento, ele tem que saber nadar bem os 4 nados principais. Por quê? Porque você só pode ensinar e corrigir, aperfeiçoar aquilo que você sabe. Fica muito difícil um professor que não nada borboleta estar numa turma ensinando borboleta. Um professor que não faz virada olímpica estar numa turma que exige que ele ensine essa virada olímpica. Então, ele tem que ter também a demonstração. Então, não é só o conhecimento teórico, é saber executar dentro da... Porque a natação é muito vasta, ela vai do bebê ao master. Então, ele tem que dominar essas competências. Se é iniciação, se é treinamento... Eu não vou exigir de um professor de bebê que ele nade os 4 nados, mas eu vou exigir que ele tenha uma boa descontração facial, que ele tenha flutuação, que ele tenha um bom controle respiratório. Então, isso é importante entender aí para saber aquilo que você vai se candidatar para o mercado. Outra questão da competência técnica dele é conhecer sobre pedagogia, sobre metodologias ativas, metodologias pedagógicas e também sobre desenvolvimento motor, aprendizagem motora, sobre as etapas do crescimento, tudo isso é muito importante, sobre neurociência, sobre didática, isso é importante como competência. Por último, eu separei aquilo que não podemos esquecer nunca, que é a formação humana. Eu tenho que ter boas pessoas para trabalhar com determinadas faixas etárias e com determinados comportamentos. Eu tenho que ter um professor que tenha muita paciência, que seja muito afetivo e criativo para uma natação infantil e de bebê. Que ele tenha uma escutatória muito boa para se relacionar com os pais. Eu tenho que ter um professor que vai ter um outro nível de criatividade, de competência, não só de saber ouvir, mas de motivação, que tenha técnicas de motivação para trabalhar com adolescentes. Se for com um adulto iniciante, ele tem que ter uma capacidade humana, muitas questões, muitas barreiras que vão interferir nesse processo. Então, é uma coletânea de competências que, no processo pedagógico, no processo de avaliação, né, de seleção, nós temos que estar atentos. Não é só currículo, um monte de curso no currículo. A gente tem que contratar as pessoas certas para o lugar certo e a gente tem que ter certeza que essas pessoas vão cumprir essas etapas de competência do negócio, humanas e competências técnicas. Muito legal, muito legal. Fala, Pestana. Não, muito legal, é bem por aí mesmo, né? E eu acho que tem a questão assim do candidato, pelo menos ele pode até não ter tudo isso, né? E a gente possa ir, pelo menos sentindo nessa capacidade humana dele, nessa boa vontade, nesse interesse dele em estar aprendendo, estar fazendo, e ele ir, né, sendo moldado dentro daquilo que a gente quer. Porque às vezes a gente pega o pessoal que já está um pouquinho mais experiente, já chega com o nariz em pé e chega na hora não quer nada, aí só tem os direitos dele, né? Não tem os deveres, né? E eu até preferível alguém que tenha boa vontade, que esteja começando ou não, mas que tenha boa vontade de se inserir naquilo que a empresa, né, está oferecendo, né? Só completando o que você está falando, acho muito importante, a gente tem um lema na companhia, a Claudinha participou disso também, que é o seguinte: competência técnica é treinável. A humana,
É que vem berço. do caráter, É berço. que é a mais difícil. Então, eu já recebi professores com um currículo praticamente em branco, mas com uma visão do mercado e uma capacidade de querer fazer, de querer aprender, que em 2 anos se tornaram um dos melhores profissionais da equipe. Né? Então, assim, você não precisa ter tudo, mas você tem que ter potencial para isso. Sem dúvida nenhuma, e importante a gente ressaltar, né, que a gente ministra aulas de natação, a gente se relaciona com o próximo, então é uma questão de pessoas para pessoas, então é extremamente importante. Eu acho que você falou empatia, escutatória, né, são fundamentais, habilidades socioemocionais fundamentais aí. Claudinha, na sua opinião, você que aí ministra diversos cursos aí pela Movimento Mirim, entra lá no site da Movimento Mirim, me fala uma coisa, você hoje, quais são as principais defasagens que você percebe aí na formação dos professores de natação? Eu acho que na graduação, e aí é um problema que não é só da educação física, mas é um problema generalizado de cursos de graduação em geral, né? A gente não trabalha de uma forma interdisciplinar. Então, e a gente tem que entender que, assim, as pessoas, elas não são fatiadas, né? A gente o conhecimento, gente, ele não é fatiado, ele é todo integrado. E desde toda a construção na área escolar, a gente apresenta disciplinas que não se integram para os nossos alunos, né? É assim que a gente vai formatando o conhecimento, a gente vai enlatando em pedaços. E aí, o que acontece? Existe muita dificuldade de fazer articulação entre tudo isso na hora que você vai fazer uma entrega. A gente tem hoje no universo escolar algumas escolas que já apresentam essa iniciativa. Então, você tem escolas, por exemplo, na hora de passarem, sei lá, até no ensino médio, né? Em vez de uma prova de geografia, uma prova de humanas, porque aí vão trazer questões de história, de literatura, de geografia, porque o conhecimento ele está todo articulado. Quando a gente fala de formação de professores, isso também acontece. Então, a gente recebe, né? Eu fiz gestão de professores durante muitos anos, né? 20 anos aí fazendo o que a Renata está até hoje, né? Hoje eu estou mais nessa parte de formação. Mas o que a gente recebia de professores? Muitas vezes alguém muito técnico, né? Então, uma competência técnica absoluta era um cara que normalmente tinha um know-how aí de beira de piscina, esse olhar técnico, mais envolvido muitas vezes com atletas, né? E era perfeito, assim, né? Nesse sentido. Mas faltava esse olhar mais humanizado e faltava, principalmente, na hora que você sai da fisiologia e da anatomia, entender o comportamento desse sujeito que ele atende, né? Aí, por outro lado, você recebia professores muito criativos, mas aquilo, na verdade, não se sustentava na hora que você ia tentar fazer uma articulação daquela criatividade com aquela técnica. Então, era uma aula oba-oba que você falava para onde que isso vai levar, né? Como é que articula tudo isso? Então, o que eu sinto falta em cursos no geral, né, é que a gente faça essa integração. Quem é esse sujeito que eu vou atender? Quais são os comportamentos que a gente pode prever de um idoso, quando eu vou atender um idoso, que não tem nada a ver com criança? Outro dia eu estava dando, acho que umas 2 semanas atrás, estava dando um curso, e aí uma aluna falou assim, então, porque o idoso, ele é praticamente uma criança. Não tem nada a ver. Nada a ver, né? Quando a gente está lidando com um idoso, algumas vezes ele não tem o controle inibitório, porque ele já está numa situação aí de retrogênese, alguma coisa assim, e aí ele vai perdendo, né, esse controle inibitório aí do córtex pré-frontal, mas, por outro lado, ele tem um repertório que a criança pequena não tem. Então, imagina, é um sujeito que está perdendo o controle inibitório, mas com um repertório muito vasto de experiências. Então, é um outro sujeito, são outras características que ele vai me apresentar. E eu tenho que entender isso, né? Quem é essa criança em cada faixa etária? O que a gente espera dela do ponto de vista cognitivo, afetivo, moral, social, enfim, e também motor, né? Esse adulto. Então, assim, eu acho que a gente precisa integrar, porque a gente tem aula, às vezes, né, de crescimento e desenvolvimento na faculdade, aí você tem aula de natação na faculdade, mas quem é que integra tudo isso? Quem que faz isso conversar? Na pós-graduação, nos cursos que você faz, aí o Pestana faz. Aí ele tem um currículo maravilhoso na pós-graduação dele, porque ele vai chamando diversos profissionais que fazem essa articulação, mas a gente não tem isso na faculdade. E, na verdade, na hora que a gente vai para
mercado de trabalho mesmo, a gente se sente muito inseguro, gente, sabe? Porque aparecem questões na sua frente, a gente nunca vai ter resposta para tudo. Até hoje a gente não tem. Todo mundo aqui é super maduro na profissão e a gente se surpreende o tempo inteiro. Mas, se você está falando com um sujeito que acabou de sair da faculdade, que tem pouco repertório em termos de mercado de trabalho, ele tem que ter uma formação um pouquinho mais sólida no sentido de articular esses diversos campos aí de experiência. É isso que eu acho. E aí, o que você falou é muito, muito importante, porque assim, o que eu tenho percebido nesses anos todos, desde que eu estou da pós, né, e hoje também, na pós lá, atrás na FMU, na gestão do departamento, tudo, é que, vamos dizer assim, a meninada sai da graduação e já entra na pós-graduação, né? Eu entendo que pelo menos, assim, 4 anos trabalhando antes de vir fazer uma pós-graduação, até para poder chegar e enriquecer a aula. Senão ele fica mais um de missa de corpo presente, né? O cara está morto lá e a gente falando, e ele está só absorvendo alguma coisa, até faz a prática, você percebe, né, alunos mais interessados ou não, mas, enfim, falta isso, falta essa experiência para chegar numa pós-graduação e trabalhar legal, né? Fazer um entendimento, trazer uma troca de experiência, né? Fazer com que o professor também saia um pouco da sua zona de conforto, né? E também tenha humildade de falar, eu não sei, eu vou procurar, depois eu te respondo, isso também falta, né? Um pouco, a gente percebeu um pouquinho lá atrás, né? Era uma soberba, né? Em algumas situações, evidentemente, e aí o aluno continua aluno, é profissão estudante, né? Muitos aí saem da pós-graduação, vou fazer porque eu quero fazer mestrado, né? É um negócio do outro mundo, né? Eu quero fazer doutorado, então, sabe, nunca colocou um calção e entrou na água, né? Touca, então, mulher não vai tirar, né? A menina não vai, eu não vou molhar meu cabelo, né? Não é o nosso caso, Marcelo, certo? Não. Bom, vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto de cabelo. Vamos mudar o assunto de cabelo. O Pestana traz uma questão que eu acho muito bacana e é uma dica que acho que é a primeira pessoa que coloca isso aqui, né? Que é importante. Não adianta você sair da graduação e cair numa cadeira de estudante na pós-graduação, porque, na verdade, o conhecimento, para ele ter significado, ele tem que conversar com a prática, né? E se você só for estudante, é mais informação que você está recebendo, mas ele não articula com a prática. Então, eu acho que é uma dica muito legal. Vai para o mercado, sinta o mercado, e aí você... Porque até para você ir para a pós-graduação, você tem que trazer esse repertório da prática, né? Então, é muito bacana essa dica que você traz. Legal. E aí, a aula da Cláudia, gente, a aula da Cláudia, né, no meu curso de pós-graduação, é a primeira aula, porque a apresentação do curso não conta, né? Certo? E aí o que eu falo para os alunos? Olha, eu preciso que vocês entendam o aprendizado motor e principalmente o desenvolvimento humano. Para a partir daí vocês saberem o que vocês vão fazer lá na aula ou no nível que você vai trabalhar, do bebê, do iniciante, né, da adaptação e assim por diante, até chegar, e não chega nem no treinamento. A gente trabalha com treinamento de base, na verdade, mas não chega no alto rendimento, né? Porque o pessoal também não dá acesso para que a gente possa trazer, muito por conta de tempo, um calendário apertado e tal, mas é uma coisa que, assim, a gente procurou moldar a pós de uma forma diferente. Eu lembro que eu falei com o William e o Alberto na época, assim, em 99, quando eu terminei a minha pós de natação. Eu falei, William, Alberto, vocês estão fazendo um curso só para técnico, e não existe mais isso. O mercado hoje, como a Renata falou, não tem mais. O clube é uma instituição falida. O que tem hoje é academia, são escolas de natação, né? São professores que são personais e trabalham em condomínios, trabalham na própria casa, enfim. Então, eles precisam de um outro conhecimento, né? Que não só o técnico, né? Eu tive uma formação, a minha formação é tecnicista, né? Aí depois vem esporte para todos, aí depois vem mais uma coisinha aqui, outra ali, até eu chegar na Companhia Atlética. Renata, você sabia que eu inaugurei a Companhia Atlética em São Paulo, Rua Kansas? Não sabia! Olha como eu estou conservadão, ó.
Cara, então, a gente gosta de uma inauguração, porque eu inaugurei a do Rio. Não, você é a Companhia Atlética do Rio, é diferente. Aí, um pouco tempo depois, aí a Claudinha foi, né? Foi coordenadora lá. É muito legal. E a gente vê isso, né? Que é assim, precisa continuar. A gente tem que trabalhar em cima para o pessoal continuar e trabalhar com consciência e vão para frente. Olha, eu sei que o assunto, de repente, vai ter que fazer até 2 programas, pelo jeito. Ó, 2 horas eu preciso parar, tá? Eu também, então talvez tenha que ter 2 programas. Olha só, eu vou colocar aqui uma questão, de licença, porque eu lembrei de uma conversa que eu tive, de um coach que eu tive com um professor meu. O menino um potencial incrível. Só que ele estava acumulando certificados. O que é acumular certificados? Ele terminou a graduação, emendou uma pós-graduação, ele fazia 2 pós-graduações ao mesmo tempo, aí ele foi fazer certificação da EA, depois ele foi querer fazer certificação de natação para bebê, e aí eu virei para ele e falei assim, respira. O que você já colocou em prática da sua graduação? O que você colocou em prática? Você é talentoso, só que você não está tendo tempo de digerir o conhecimento. E ele já estava se matriculando numa MBA. Moral da história, ele ficou 3 anos comigo, ele já tem 2 graduações, tá? Porque ele estava fazendo 2, e tem 4 pós-graduações que ele faz ao mesmo tempo, uma faz domingo, outra... E mais um monte de curso de certificação, inclusive de várias áreas. E aí teve um momento que eu falei para ele, você tem tudo e não tem nada, porque você ainda não amadureceu. E aí eu lembrei de uma frase do Mauro Guinzelini. Uma vez tomando café com ele lá no Fitness Brasil, ele virou para mim e falou assim, o professor, ele só se torna professor mesmo da sua área, aliás, qualquer profissional, quando ele tem, no mínimo, 10 anos de estrada. Aí ele pode dizer assim, eu já vivi tudo na profissão. Né? Não quer dizer que nesses 10 anos ele vai ficar parado sem estudar, pelo contrário. Mas 10 anos você pode dizer assim, eu sou um profissional. Eu vivi todas as questões, ou quase todas, ou a maioria. Então, assim, o que a gente vê hoje, e eu comungo com você, porque eu estou na outra ponta do processo, eu estou na pós, dando aula, mas também estou ali contratando. Então, muita gente que tem potencial e que não tem tempo de viver a profissão se acumula de certificados e, o pior, se frustra. E aí, a médio prazo, eles acabam abandonando, porque eles têm expectativas de retorno em relação a isso, que não são esses retornos que a gente fala da vida. Esse retorno que vai vir financeiro não é proporcional ao que você investe estudando. E eles confundem essa questão. Então, é um acúmulo de cursos de certificado. Não, eu não sou contra. A gente já vai fazer. Mas o que eu faço com esse curso? Eu fiz um curso nesse mês. Quanto tempo eu preciso para amadurecer tudo que eu vivi nesse curso? Já vou emendar em outro? Então, são questões que a gente precisa, né? Eu como líder de equipe, eu o tempo todo trago essa reflexão para a equipe, entende? Porque eu preciso ter consistência no trabalho. E, às vezes, falta essa consistência que a Claudinha está falando aí, da questão da criatividade, é porque as pessoas só estão recebendo a informação, mas não estão digerindo a informação. E nem transmitindo, né? Certo? Nem transmitindo, nem praticando. Nem praticando, porque, assim, quando você tem o conhecimento, o ideal é que você compartilhe esse conhecimento, né? Certo? Que você seja, né, um divulgador de conhecimento, né? Muito bom. Eu falei, turma, que o programa ia estourar as cabeças de vocês. O tema hoje é a formação dos professores de natação. Aqui, a gente recebendo ele, o nosso querido Pestana, o professor Moacir da Rocha Freitas, Pestana. Muito bom. Meu querido, vamos dar sequência aqui. O assunto acho que vai para essa linha aqui. Aproveitar aí sua experiência de clínica da Associação Americana, da ASCA. Recentemente você fez um curso em Portugal, né? Via online aí, da Associação Portuguesa dos Treinadores de Natação. Então, Pestana, se você tivesse o poder de incluir mais horas ou inserir novas disciplinas na grade de graduação, quais seriam essas disciplinas que você iria valorizar, meu querido? Eu vou ser repetitivo aí, volto com os relatores, né, ou com a relatora, né?
aprendizagem motora, certo? Tá. Tá? Desenvolvimento ao longo da vida. Um livro que eu acho sensacional para quem trabalha, já está trabalhando com aperfeiçoamento, seguindo. Infelizmente, não tem mais, mas é esse aqui, tá? Do esporte infanto-juvenil. Ele esgotou, Pestana? Esgotou. Esse livro é maravilhoso, Esse livro é espetacular para quem trabalha com iniciação esportiva. Ele é muito legal. E um curso aí, Marcelo, na tua área aí agora. E na da Renata também. Bom, acho que está todo mundo nessa agora. Mas vocês muito mais próximos aí, muito mais... A área de gestão. Tá? Se eu tivesse feito o curso na época de administração, porque eu sou tiozinho, né? Certo? Então, era a época de administração. Eu acho que é importante. Tá? Porque a formação técnica ela vem, né? E se você, enquanto profissional, alguma coisa, você se identifica, você vai e segue. Porque também não adianta você querer fazer, não é do ramo, que nem a pessoa quer saber nadar e não consegue, é o bacê, né, que o Carlson falava, né? Não vai nadar nunca, né? Mas, enquanto atividade física, a gente tem que estar lá, dar o apoio, dar o suporte, é a nossa missão, né? Enquanto educadores também, né? A gente não pode ser só o técnico, quer saber só de resultado, a gente precisa entender o processo. Por isso que eu acho que o mais importante hoje é entender de desenvolvimento motor, do nascimento até chegar na minha idade, e aí também a parte de aprendizagem motora, para saber o que fazer, em que momento, entendendo em que fase a criança está, para poder, ou o ser humano está, para poder aplicar. Acho que essas duas... E aí, as demais você vai completando. Eu fui diretor de escola, gente. Eu fui diretor de escola técnica, ensino médio, né, em São Paulo, Colégio Oswaldo Cruz, Colégio Oswaldo Cruz Paes Leme. E uma vez o dono da escola chegou: professor, o que o senhor acha? Eu falasse que é o seguinte, língua portuguesa, uma língua estrangeira, inglês ou francês, né, antes dos japoneses entrarem, né, que a gente precisa aprender, certo? Matemática, não precisa, não. As quatro operações e porcentagem para saber quanto você ganha, quanto você perde, em termos de porcentagem. E educação física, que você leva para o resto da vida. Isso você leva para o resto da vida. Você quer aprender história, você vai atrás. Você quer aprender geografia, você vai atrás. E aí as coisas agregadas, né? A gente tem muita coisa física aplicada e tal, mas isso você vai aprendendo. Eu falei, eu só quer fechar a escola? Eu falei, quero. Vamos fazer uma coisa diferente? Alguns anos atrás, o MEC veio com essa coisa das disciplinas seletivas. É isso aí. Realmente, você está tocando num ponto que, nos próximos anos, acho que a parte da educação vai mudar muito, já está mudando, a gente já tem aí faculdades, tem colégios já vindo com uma outra pegada, uma pegada mais experimental. Quando eu estive no Vale do Silício, eu tive o prazer de conhecer o projeto da Faculdade Minerva, que é sensacional. Então, vale a pena o pessoal aí entrar no site, dar uma pesquisada, que é com uma outra pegada totalmente e que valoriza muito a relação cultural, tanto que praticamente só 2 ou 3 pessoas de cada país podem frequentar a universidade naquele ano de entrada, tá? Para gerar cada vez mais a relação cultural. Deixa eu só riscar mais um fósforo aqui. Pode. Posso riscar um fósforo agora para pôr fogo, hein? Tá certo? Vamos lá. Dentro da formação hoje em dia, né? Vivemos uma pandemia, tudo, e aí os cursos estão aonde? Online. Né? Que tipo de profissional vai sair da nossa área que só teve aula online? Quando que ele colocou a mão na massa? Quando que ele pegou numa bola? Quando que ele entrou numa água? Né? Quando que ele fez uma, como eu digo para a criançada, quando que ele fez uma calhambota, né? Certo? E aí, que tipo de profissional nós vamos ter daqui a um tempo? Fica aí a pergunta no ar e um fósforo aí na gasolina. Então, já vou pegar esse gancho desse fósforo que você acendeu aí e jogo para saber a opinião da Renata aí. Como é que você vê a formação dos professores de natação na graduação atualmente? Então, é preocupante. É preocupante. Eu vou voltar um pouquinho mais atrás. A educação física, quando eu fiz a faculdade, era uma faculdade de elite, tá? Só fazia educação física quem veio do esporte,
quem veio do esporte, quem os pais apoiavam. Tá? No meu caso, eu vim do esporte. Então, fui bolsista. Então, e era uma outra estrutura. Isso, eu estou falando dos anos 80. Tá? E quando você vê hoje a educação física, hoje que eu digo de uns 10 anos para cá, ela virou um curso acessível de nível superior. O que é um curso acessível? Ela é um curso para classe C e D, de nível superior. Então, eu quero alçar o curso superior. Então, eu vou para a educação física. Então, a gente tem, dentro do curso de educação física, uma grande parte, não vou dizendo todos, uma grande parte que está ali para buscar o ensino superior. E aí, porque tem afinidade, né? Malha na academia, vai, mas é mais para além disso, não é malhar na academia. E aí vem uma questão profunda, porque a gente está recebendo também um resquício de uma má educação física escolar. Tá? Então, quando a gente quando esse aluno chega na graduação, ele chega com um repertório motor, psicomotor, muito aquém, muito aquém. Ele chega com uma pouquíssima cultura da atividade física, eu não digo do esporte, da atividade física em si. E ainda tem uma questão, por ele ser inábil e por ele não ter essa cultura, ele foge das aulas práticas. Que antigamente, quando eu fazia faculdade, não tinha mimimi, eu fui aluna do PASE, né? Então, era 7 horas da manhã na piscina, quem sabia e quem não sabia. Todo mundo. E se você não fizesse aula prática, você já estava reprovado. E se você tivesse dificuldade, tinha um horário intermediário só para quem não sabia nadar, que ficava lá para aprender. Isso não, essa rede de apoio para esse tipo. E não era só com natação, não, tá? Era com vôlei, era com basquete, era com dança. Porque ninguém é hábil em tudo. Ninguém tem, né? Mas você tem uma aptidão, você tem um corpo que vai se relacionar. Então, e outra coisa que existia também, por ser uma formação global, onde tinha a licenciatura e o bacharelado junto, as matérias do núcleo de base eram matérias voltadas para a formação formativa, educativa. E as matérias eletivas eram para a parte mais do desenvolvimento técnico esportivo. Então, no currículo antigo, todo mundo passava por todas as disciplinas, não só da fisiologia, da biologia, mas também com esportes com bola, dança, tudo na formação. Isso. E depois, quem quisesse se especializar, por exemplo, eu fui fazer natação 2 e natação 3. O pessoal do vôlei foi fazer vôlei 1, vôlei 2, e aí você vai se especializando. Não sou saudosista, mas esse currículo era mais robusto. Hoje, você passa por uma graduação e você pode não passar pela natação. Você passa por uma graduação e não necessariamente você vai passar por uma luta. No currículo antigo de base, você passava pelo menos por uma luta, passava pela natação e pelo menos por 2 ou 3 esportes com bola, fora recreação, fora anatomia. Então, hoje, a gente vê uma graduação espremida, a divisão bacharelado e licenciatura, ela é também dicotômica, porque você precisa de muita coisa da licenciatura para ser um bom bacharel e vice-versa. Então, a gente tem pessoas cada vez mais que não se identificam com a atividade física, que se sentem frustradas, e aí a gente tem, na ponta do processo, aí eu vou para o outro lado, alguns profissionais que estão como professores de graduação, que também não têm essa vivência. Porque as próprias universidades hoje fazem assim, olha, você entrou para dar natação, mas a natação não vai ter esse bimestre, então você vai dar dança, ou você vai dar vôlei. Mas eu não sei dar vôlei, estuda aí. Então, também são professores que não têm identificação com a disciplina a ser dada, a ser ministrada. E aí, então, tudo acaba caindo aonde? No teórico. No teórico, e quando vai para a prática, vem o discurso da criatividade. Sendo que uma criatividade jogada, porque nem o professor tem a habilidade, nem a turma tem. E tanto esse professor quanto a turma fogem da prática. Então, num semestre, por exemplo, de natação, se você não tem um professor específico da natação na graduação, e é um professor que está ali quebrando, né, um galho, ele vai colocar pouquíssimas aulas práticas. E quando coloca,
é pelo jogo, pela brincadeira, entendeu? E aí vira algo muito global demais. Então, a gente tem aí uma situação que merece muita atenção, e aí eu falo, não é só da educação física, isso é global, mas a gente está falando da natação. Então, e o que isso afeta? Quem está chegando para o mercado de trabalho? Eu faço um processo seletivo que eu faço prova prática, e aí eu tenho candidatos que querem trabalhar com aperfeiçoamento, que, quando entram na água, perguntam, é para fazer virada olímpica? Não sei. Não sei nadar crawl bilateral, não sei nadar peito. Eu não estou... Então, assim, não é algo absurdo que eu estou cobrando desse profissional. Mas é aquela coisa, não estamos preparando para o mercado de trabalho. E aí esse profissional vai para pós, ele vai para os cursos, para os congressos, e ele também não entra na água. Ele também não se experimenta, ele também não se desafia. Porque existe a possibilidade, eu ofereço aqui para os meus professores, você tem um gap, vamos nadar, tem aula para você treinar, tem a hidro para você fazer, vem nadar com o professor no horário tal. Ó, eu não vou dizer que eu só contrato gente que sabe nadar tudo, mas se tem um nado que não está muito bem organizado, vem nadar, vem consumir natação. Então, a gente começa por essa entrada na universidade, que antigamente quem entrava eram as pessoas identificadas de verdade com a educação física, mas essa história ela vem da questão do curso ser mais barato, da questão da má qualidade da educação física escolar, e aí a gente encontra na própria universidade, e quando tem um professor especialista, esse professor também não sabe encantar, ele não sabe trazer esse aluno, muitas vezes, não estou colocando... Sim. Felizes daqueles que pegam um Pestana, felizes daquele que pega um Alberto Clar, um William na graduação, um Pavel na graduação, um Thiago Peixe na graduação, que entram na água e fazem, e tiram. Mas vamos falar de Brasil? Não é assim, não vai. Não é. Então, isso tudo impacta no que a gente está vendo hoje, que eu não vou fazer spoiler, que é a pergunta da Cláudia. Acho que a gente vê hoje na graduação, né? Se a gente pegar um semestre redondo, são 16 aulas, vamos dizer, porque é uma vez por semana, 2 horas e olha lá, né? Certo? Então, você tem apresentação, você tem adaptação, você tem crawl, costas, borboleta, peito, um salvamento, 7. Mas aí entrou a semana do saco cheio, tem prova, revisão de prova. Você não faz nada, né? Você não faz absolutamente nada hoje na graduação, né? Então, a gente precisa montar alguma coisa no sentido de melhorar mesmo. Então, se nós não fizermos no nosso local de trabalho não digo nem a pós-graduação, mas se a gente, como você faz, né, Renata? Você dá essa oportunidade, você faz, né? A Cláudia, eu sei que vive isso também, né? No sentido de oportunizar a prática, e precisa ser feito, não tem como, né? E aí, voltando aí ao ponto da educação física escolar, que a Cláudia mencionou, então esse foi um campo que abriu-se demais nos últimos 20 anos, né? E isso é muito importante, porque, vamos dizer, eu sou do tempo também que o professor jogava a bola para o ar e não escutava ela cair. Só que esse professor foi a minha referência para ser educação física. Não pelo que ele dava, mas pela postura dele. Ele chamava, ele conversava, ele explicava, sabe? Ele dava noções de saúde. Então, essa postura, o professor Cato, né, falecido, tudo, eu vim substituí-lo depois na escola, lá no Colégio Oswaldo Cruz, e aí ele foi diretor, eu fui subindo, e a gente sempre trabalhou junto, mas nesse sentido de exemplo. Nós temos que ser exemplo, temos que dar o exemplo, né? Você sabe nadar, eu não sei nadar tudo muito bem, mas o que eu sei nadar é o suficiente para ensinar na fase que eu estou, certo? Isso, vou trabalhar no treinamento, então o conhecimento de periodização, isso é legal, isso dá para trabalhar, legal, tudo, porque os nados a meninada já faz e a gente vai trabalhando o aperfeiçoamento, né? E aí, Renata, tem aquela coisa assim, a minha formação também é tecnicista, eu falei, a sua formação é tecnicista, só que a gente conseguiu
e acompanhando o processo, graças a Deus. Graças a Deus, né? A Cláudia já é mais novinha, certo? E ela está numa área, quando a gente se conheceu no Paineiras, ela trabalhava com nado sincronizado, agora é um nado artístico, né? E ela traz muita experiência dessa vivência de habilidades motoras aquáticas também na pós. E isso também é legal, né? Agora, a formação na escola, ela é muito importante. Ela é muito importante, porque a gente, na escola de natação, nós estamos cumprindo o papel que a escola formal não faz, em termos de habilidades motoras, não estou falando nem aquática, né? Só o fato de sair do vestiário, descer no lava-pés e entrar na piscina já é rapel, né? Um negócio assim extremo, né? Em termos de oportunidades motoras para algumas crianças. Vai, Claudinha! Muito bom, muito bom. Eu estou falando, esse programa aqui hoje vai durar 8 horas. Não estou brincando, gente. Nós estamos indo já para o final do nosso programa, mas fica aí com a gente, que você ainda tem muita informação. E vamos incendiar mais ainda. Não sei, a produção fez aqui uma pauta essa semana que eu vou te falar, viu? Te contar. Eu já sei a resposta, mas eu vou ter que fazer essa pergunta. Claudinha, é uma questão. Há uma corrente de professores que entende que a ludicidade inviabiliza o trabalho técnico na natação. Você concorda com isso, Claudinha? Ou discorda, minha querida? Ai, gente, olha só, isso é de uma ignorância. É a única coisa que eu posso falar, eu não tenho outra palavra para classificar. É uma loucura isso. Na verdade, a pessoa que faz um discurso desse, né, acho que é caça-like, né? Só pode ser. Então, não, eu preciso problematizar para eu conseguir que alguém me siga. É muita bobagem, gente. Eu sei que essa situação andou correndo aí em grupos de WhatsApp da galera do aquático. Eu tenho um pouquinho de preguiça de ler, de responder essas coisas, mas já que a gente está conversando aqui, eu acho que a gente consegue contextualizar. A ludicidade, gente, o lúdico é a linguagem da criança. Ela se comunica através do brincar. É super necessário para ela. O brincar é necessário por uma série de questões. Então, quando a gente observa uma criança brincando, muitas vezes, na brincadeira, ela está colocando todas as angústias dela lá. Pode reparar, você observa a criança brincando, enquanto ela verbaliza a brincadeira dela, tudo que ela está verbalizando são situações que ela viveu, quando ela brinca com miniaturas, né? As situações que ela coloca. E você, se essa é a linguagem da criança, né? Se eu estou dando aula para um japonês, eu vou ter que me comunicar com ele de alguma forma, eu vou ter que falar japonês em algum momento, para ele me entender. Se eu estou me comunicando com uma criança cuja linguagem é o brincar, como que eu vou abrir mão desse brincar? Não existe isso. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu estava dando uma aula, não era na água, era fora da água, com uma criança, ela estava lá tinha levado os objetos tradicionais, né? Então tinha levado lá uns super-heróis para a aula, e eu queria que ela fizesse um salto de uma superfície alta, né? E ela estava um pouco insegura. Eu não tive dúvida, aquele super-herói na hora, olha, vamos lá, o Homem-Aranha vai saltar e ele vai salvar. E aí a criança inventou que era um polvo gigante que estava lá. Peguei o Homem-Aranha, coloquei lá da superfície alta, o Homem-Aranha saltou, fez a luta com o polvo, só que ele não dava conta, porque o polvo era muito grande. Então eu pedi para a criança vir ajudar. Ele precisa de um menino com poderes como o seu. Rapidamente ele saltou, bom, a aula foi bárbara, né? E ele fez todos aqueles saltos que eu queria. Então, assim, o resultado foi aquele que eu queria. Como é que você vai abrir mão disso? Que bobagem é essa que estão dizendo por aí? Não ouçam essa bobageira de gente que se acha culta por vir, de repente, colocar... Era uma questão assim, depois vocês me corrijam, que vocês acho que leram mais do que eu, assim, esse bando de bobagem que colocaram, mas era uma questão assim, o que a gente está fazendo com as nossas crianças, alguma questão assim. Quando a gente está com crianças pequenas, a gente tem que fazer construção de repertório motor aquático. A mesma construção de repertório motor que a gente faz na terra, a gente tem que fazer na água. Quer dizer que eu tenho que prover uma série de experiências para a criança, para ela entender o que ela faz com o corpo dela para dominar o empuxo, né? Então, ela tem que rodar, fazer parafuso, numa situação horizontal, numa situação vertical, submerso, tudo que é jeito, porque ela vai entendendo quais são os pontos de apoio dela nesse meio.
Trabalhando o controle postural aquático, depois a gente vai incluir técnica, esse tipo de coisa. Se eu quiser colocar técnica com criança pequena, gente, o que acontece é o seguinte, ela não reconhece ainda, por uma questão de imaturidade do sistema nervoso dela, o mapa corporal dela, o mapa das partes que compõem o corpo dela, que ele é construído, na verdade, numa região do sistema nervoso que a gente chama córtex somatosensorial, esse mapa, ele ainda não está pronto. Então, eu começar a propor correções técnicas nesse momento da vida, ela não tem essa representação do corpo dela no cérebro dela. Como é que ela vai te entregar? Ela vai, na verdade, aprender brincando nesse meio, porque é vivendo esse corpo que ela vai construindo esse mapa. Se você começa a colocar correção nesse momento da vida, o que acontece? Fica um lado robótico. É isso que ela vai te entregar. Ela não consegue fazer adequações naquele corpo depois. Então, isso é de gente ignorante e que não entende infância. Por favor, leiam e vomitem. Não sigam esse tipo de sujeito que coloca esse tipo de situação. Aí hoje eu passei do ponto, né? Mas tudo bem. A Renata deve estar adorando. Ela adora essas palavras, essas polêmicas. Mas é isso que eu tenho para dizer. Perfeito. Gente, eu só vou trazer eu quero só trazer uma questão até, né? Porque já que eu fiquei viajando, vocês ficaram sem programa, eu vou trazer uma frase que eu ouvi lá do Congresso, que é o ecossistema. O investidor hoje só coloca dinheiro numa liga, num determinado esporte, ou um estado vai investir num esporte, se o ecossistema ele estiver muito bem forte. Ou seja, se todos os stakeholders, todas as pessoas que fazem parte desse ecossistema, e aí nós estamos falando das escolas de natação, dos clubes, do professor, do iniciante, do master, né? Do paralímpico, que não tem que ter distinção nenhuma, né? Infelizmente, a gente trata o paralímpico distinto, parece que é um outro tipo de natação, enfim. Se não tiver todo esse meio forte, não vai ter investimento, não vai ter estrutura suficiente para andar. Isso quem falou foi um dos grandes investidores aí da Europa, falando para todos os esportes, porque um dos esportes que mais cresce hoje lá fora se chama cricket, gente, e vem da Índia. Então, é o mundo abrindo aí a cabeça, e o mundo trazendo coisas diferentes aí, e que a gente precisa estar atento a tudo isso. Mais uma coisa que não é diferente é que nós chegamos no naquele quadro que todo mundo ama, os 60 segundos, que hoje, para mim, esses 60 segundos é o mais difícil da história desse programa, viu? Na sua edição de número 28. Então, meus queridos, vocês têm apenas 1 minuto. Eu deveria dar só 45 segundos, mas eu vou dar 1 minuto. Não vou mudar o nome do programa. Vamos lá. Pestana. Completa essa frase em 1 minuto, no máximo, meu querido. Pestana, o futuro professor de natação que terá sucesso será aquele que... Tenha comprometimento. Eu vou deixar o resto para as meninas. É um gentleman esse menino. Ah, meu Deus do céu. Quem é que está aqui hoje? Então vamos lá, rapidinho. Então, hoje é ela, Claudinha. Sim. Não, o Pestana quer falar mais, Marcelo. Deixa eu só falar dois segundos aqui. Tem que ter comprometimento, tem que ter conhecimento, tem que ter envolvimento, tem que ter amor pelo que faz, né? Não pode ter preguiça de entrar na piscina, não ter problema de molhar cabelo, essas coisas todas, mas principalmente conhecimento e comprometimento. Muito bom, bata na mesa aí para eu poder passar para outra pessoa agora, muito bem. E sim, chamando ela, Claudinha. A Renata pensou que eu ia mudar. Não, Claudinha, o futuro professor de natação que terá sucesso será aquele que... Eu acho que é um sujeito que saiba articular tudo aquilo que diga respeito ao comportamento do indivíduo na água. Então, que ele não restrinja esse ensino dele a um único aspecto desse indivíduo, mas que ele consiga articular tudo isso para produzir um resultado bacana. Muito bem. Sim, ela, não menos importante, mas a última a falar no dia de hoje. Então, já se prepara, semana que vem, Claudinha. Renata, o futuro professor de natação que terá sucesso será aquele que... Eu vou citar um documento elaborado pelo Rafael e pela Sandra, que é a Roda do Desenvolvimento. Ele tem que ter os 4 pilares, completando aqui o que meus colegas estão falando. Ele tem que conhecer sobre o desenvolvimento motor, afetivo, psicológico e cognitivo. Ele tem que entender sobre fisiologia, então ele tem que entender com essas questões do corpo do desenvolvimento. Ele tem que entender da parte técnica,
Ele tem que entender das multiáreas que estão no entorno daquele cliente dele. Então, se for criança, quem são os profissionais, né? A escola, a família, a psicóloga, enfim. Se for o idoso, a mesma coisa, ele tem que entender que é uma relação multidisciplinar. E a última, né? Que é a sua formação como pessoa. Né? Você tem que ser coerente. Né? Coerente aquilo com que você prega, com o que você é. E eu queria deixar um recado, gente. Não vão para os cursos só para fazer a social. Eu fico muito chocada, eu vou citar um exemplo. A gente vai no INAT, 600 pessoas, 800 pessoas, 800 mil pessoas, e as pessoas conversando assim, eu estou aqui para fazer network. Não, a gente está ali para aprender um com os outros. O network é nada mais, nada menos que aprender, não é só com o pessoal que está no palco, é aprender um com os outros, é um encontro de celebração para a gente crescer junto. Né? Para a gente ir para a festa, a gente faz isso em outro momento. Aproveitar esses momentos, essas celebrações como uma pós-graduação, como o INAT, como outros cursos que acontecem, para criar esse vínculo e fortalecer a nossa categoria. Porque, senão, é mais um encontro social. É social também, mas é um encontro de fortalecimento das nossas crenças e de muito aprendizado, para que a gente possa ter isso dentro da gente. Muito bom, meninos e meninas! Sim, chegamos ao final desse programa. Esse programa foi sensacional. Trouxemos para vocês um assunto, não é polêmico, mas um assunto extremamente importante que está se passando por todas as profissões. Né? Se a gente imaginar que basicamente 40%, 50% das profissões que nós vamos ter daqui 5, 8 anos ainda não foram inventadas, gente. Então, todas as profissões estão passando por mudanças e mudanças significativas. E a educação física, especialmente a natação, com a vinda aí do nosso convidado, do grande Pestana, não poderia ser diferente. Então, pessoal, esse programa é mais para a gente refletir. A gente trouxe bastante detalhes, bastante coisas que podem ocorrer, que vão mudar, e com certeza nós vamos ver muita mudança nos próximos anos aí acontecendo. E uma palavra super importante, lifelong learning, ou seja, pela vida inteira estudar, isso é muito importante e fundamental. Pestana, muito obrigado, meu amigo, suas despedidas. Eu que agradeço pelo convite, por ter a oportunidade de rever meus amigos, né, as amigas, e principalmente pelo conhecimento adquirido por meio das palavras de vocês. Muito legal. Espero que a gente se encontre, né, fisicamente, né, no INAT, no encontro de técnicos, nas pós-graduações, enfim, que a gente possa retomar naturalmente a nossa vida, e muito sucesso, e mais uma vez, muito obrigado e honrado por participar desse programa que vocês estão fazendo com muito carinho, com muito amor, para a nossa atividade aquática aí, para o movimento das crianças em geral. Tá bom? Um grande beijo. Sensacional. Pensando do jeito que eu gosto de viajar, eu vou até aí, eu vou até a sua casa aí, viu? Aqui em Piracicaba tem o rio também, dá para comer um peixinho. Venham. Sensacional. Venham. Estaremos fazendo isso em breve. Claudinha, suas despedidas, minha querida, que saudade que eu estava de você. Eu também estou com saudade de fazer programa, gente. Muito gostoso, né? Estar aqui de novo. Foi uma delícia, né? Pestana a gente já sabia, né? Na verdade, assim, não dá nem para falar que a gente se surpreendeu com alguma coisa, já esperava isso, né? Então, obrigada, viu, Pestana? Foi muito gostoso, que bacana estar aqui de volta. Semana que vem, se o Marcelinho não der outra volta ao mundo, estaremos de volta. Não, pode, eu posso dar a volta ao mundo, é só a gente acertar os fusos horários, rola o programa, minha gente. Cadê? Renata, suas despedidas, minha querida. Obrigada por esse programa, e ele só reforça o amor que a gente tem pela natação, e que a gente quer muito que cada vez mais o mercado tenha profissionais melhores. E nós temos muita gente talentosa, a gente tem muita gente boa, e que não morra com uma geração X, que ele continue perpetuando, e quem vai fazer bem para isso são as nossas crianças, pessoas que vão nadar para a vida. Olha, não é nadar para competir, é nadar para a vida inteira. É isso que é o grande barato da natação, você nadar para a vida inteira. Então, é isso, gente. Até semana que vem.
Muito bom, pessoal, meus amigos e minhas amigas. Já sabe, semana que vem, mais um convidado, mais uma convidada sensacional no programa Crianças em Movimento. Beijos, pessoal, saúde e até semana que vem com mais um programa. Tchau, tchau!